Então vamos lá. A gente está começando aí, né, mais um ciclo das palestras. O foco aqui é cidades inteligentes. Minha palestra chama Dados Abertos, suas aplicações em cidades inteligentes. A ideia aqui é mostrar para vocês um pouco em primeira mão sobre um tema que eu fiz na dissertação do meu mestrado, que eu terminei agora em 2019, e foi na área de cidades inteligentes. Então, assim, eu achei bacana mostrar isso no DevDay, que eu acho que tem tudo conectado aí com a área de dados, a área de Desenv. Meu nome é Isabela Bauer, vou falar um pouco sobre mim. Eu formei em 2007 no Cotemig, então desde meus 15 anos de idade que eu trabalho aí na área de informática em geral, né? Na área de suporte, já fui tudo. DBA, analista de sistema, desenvolvedora Java, fui de tudo um pouco. Eu sou graduada em Tecnologia da Informação pelo UniBH, foi eu acho que em 2011 que eu me graduei, e desde lá eu conheci uma matéria chamada Business Intelligence. Na época eram aquelas matérias assim que ninguém queria fazer. E aí eu me inscrevi lá, poucas pessoas se interessaram, ninguém conhecia muito bem sobre isso, e aí eu me apaixonei e até hoje estou nessa área de dados. Fiz uma especialização em Gestão Estratégica da Informação na UFMG, com o objetivo de ampliar mais essa visão da informação mesmo. Então, sair um pouco da área técnica especificamente e ir para um pouco da área de sociais aplicadas, que, querendo ou não, precisa de nós da área de TI. E agora, em 2019, eu formei no mestrado em Ciência da Informação, na mesma escola, onde eu apliquei a parte de cidades inteligentes, Big Data e dados abertos. Então, eu trouxe a parte de TI interdisciplinar para a área de Ciência da Informação. Eu sou diretor de tecnologia e sócia da A3 Data, uma empresa aqui de Belo Horizonte, não sei quem conhece aí. Nós somos uma consultoria especializada em dados, inteligência artificial e ciência de dados. Então, eu estou lá na parte, eu sou head de Big Data lá, parte mais TI mesmo, engenharia de dados, etc. E também sou professora da PUC, em algumas especializações como inteligência artificial, não sei se alguém aqui é aluno ou vai ser meu aluno, na área também de Business Intelligence, gestão e análise estratégica de dados. Então tem várias pós-graduações lá também com essa vertente para dados. Então vamos lá. O que é Smart City, né? A gente está falando muito sobre Smart City. Smart City, no Brasil, muitas vezes algumas pessoas não estão com muita acessibilidade a essas informações, lá fora está um pouco mais. Só que a Smart City ela veio com alguns objetivos. O primeiro é minimizar problemas urbanos, porque tem um crescimento desenfreado das cidades, né, da urbanização, então, e a gente também tem uma grande população migrando dos campos para dentro das cidades. E também maior eficiência dos serviços. Com esse tanto de problema urbano, com esse desafio do crescimento das cidades, muitas pessoas estão precisando, por exemplo, se locomover de forma mais rápida. E aí as nossas cidades não comportam. Né? Belo Horizonte, por exemplo, só tem uma linha de trem até hoje. Não comporta mais isso. Então, assim, a ideia é a urbanização descontrolada sem o planejamento da administração pública. Então, esse é um desafio, né? E aí a gente também começou a aumentar a disponibilização da informação. Porque nós temos atualmente, né, acesso a várias tecnologias, smartphone, iPad, smartwatch, por exemplo, que está gerando informações e passos ali que a gente dá a todo momento, nossa respiração. A forma como que a gente, né, tem muitas cidades aí já com ponto de ônibus, por exemplo, que você consegue interagir, qual o próximo ônibus que está passando, e vários outros tipos de interação com uma cidade. E aí, com o crescimento dessas cidades, demanda novos produtos. Então, o desafio aí é você fazer de forma mais eficiente, inovadora, essa integração com a cidade inteligente. Com isso, em 2002, o professor Nikos Kominos, acho que é isso, da Universidade da Grécia, ele cunhou esse termo cidade inteligente. Então, é um termo muito novo ainda, porque ele veio junto também com a evolução da indústria 4.0, que é onde que aparece a internet das coisas, né? Então, assim, a IoT aí está interligado às cidades inteligentes e é onde que tem aplicação. Antes, a indústria 3.0 era a parte da autonomia da máquina, onde uma máquina consegue mexer sozinha, por exemplo, sem o ser humano estar que nem o Charles Chaplin lá, né? Nos tempos modernos.
mas mesmo assim ainda tem uma integração do ser humano ali dentro das máquinas, no sistema de comando, e agora não. Agora é onde as máquinas pensam por si só. Vocês estão me escutando bem? Eu estou falando bem. Elas pensam por si só, né? A ideia é assim, que elas nos trazem informação por forma da internet mesmo. Então a inteligência aí aumentando e com isso gera muito mais informação para a atualidade. Então tem aqui algumas características que o Nichols ele cunhou. Por exemplo, ele tem que combinar com o ambiente digital e as comunidades reais, então ele tem que interagir no nosso dia a dia, com as nossas casas, com as nossas ruas, os nossos pontos de ônibus e etc., nossos hospitais, por exemplo. Possui elevado nível de conhecimento, então a gente tem que conhecer mais ainda as nossas cidades, a interação do ser humano com ela. Pertence a uma área geográfica que partilha o conhecimento, então ela é geolocalizada, ela tem um começo, meio e fim, para você fazer os pontos da geolocalização, para poder a sua cidade conseguir ser inteligente. Depende de uma infraestrutura de TI, então é aonde que nós entramos, quem é aí da área de TI especificamente, né, onde que nós entramos para poder fazer a implantação disso. E otimização e gestão do conhecimento, que é onde que a gente quer, porque dado por dado, né, não se faz nenhuma informação. E aí, na hora que a gente tem bases de dados com várias informações, por exemplo, dos nossos passos que nós damos, mas a gente não está usando para nada, sensores nos nossos carros, onde está mapeando todo o nosso caminho, nosso trajeto, que nem já tem o Fiat Laivon, por exemplo, e a gente não está fazendo nada com essas informações, não vira conhecimento. E aí, com isso, o urbanismo falou assim, o que é cidade inteligente? Em 2014, ele tentou definir um pouco melhor na óptica de ciências sociais aplicadas, que a ideia é transformar uma cidade para ser um sistema otimizado. Então, é instrumentalização daqueles sensores. Então, é você pegar uma cidade mesmo em si e começar a sistematizar essa cidade por forma de sensores, incluindo até mesmo no morador da cidade. Então, não é só nas coisas, especificamente, né, nas paredes, nos pontos de ônibus, nos nossos postes, mas em nós também, essa integração. A IBM, em 2017, ela nos fala que essas informações, né, qual que é a cidade inteligente vista ao ponto de dados? Que essas informações têm que ser interconectadas. Então, é isso que eu falei, a gente tem que aplicar a tecnologia da informação de última geração, com esses sensores, para conseguir captar as informações e, com isso, gerar algum ativo para poder otimizar a cidade. Não adianta a gente simplesmente colocar sensor lá se a gente não capturar, se a gente não recuperar essa informação de forma inteligente. Então a ideia é incorporar sensores, por exemplo, em hospitais, redes elétricas, ferrovias, pontes, túneis, estradas, prédios. Tem já os prédios, né, que eles chamam de building, que é o BIM, que é modelagem informacional para edifícios de forma inteligente. Você já construiu o prédio, localiza, se eu não me engano, ela já tem esse princípio, onde assim, se está entrando muito sol, já abaixa, por exemplo, as persianas, se está de dia, as luzes estão apagadas, se está com a claridade ok, a temperatura, a umidade. Então, isso tudo é um exemplo, por exemplo, de otimização de um edifício inteligente. Tem algumas cidades também que já estão trabalhando com isso pontualmente, principalmente para poder ser mais sustentável, né? Porque com o crescimento da população a gente tem que ser mais sustentável cada dia mais. E aqui eu trago para vocês um exemplo de como que é uma estrutura de uma cidade junto com a cidade inteligente. Então tem a estratégia da cidade, a governança da cidade, elas têm que entrar junto, porque os órgãos públicos, junto com os órgãos privados, eles têm que conseguir casar isso. E a gente tem 3 grandes dimensões aí, que são sistemas operacionais da cidade, por exemplo, serviços da cidade, onde tem o órgão público mesmo, onde que rege as nossas políticas, sistemas de usuário da cidade, onde nós estamos ali, cidadãos e negócios. Cidadãos, a gente precisa ter, por exemplo, educação, segurança pública, isso entra na parte cidadão. Os negócios mesmo, né, as empresas privadas que nós trabalhamos, o commodity, tudo que nós estamos trabalhando em benefício à população também, não só visando lucro. E os 3 de baixo são os sistemas de infraestrutura da cidade. A gente precisa se locomover, então a parte da mobilidade tem tanto a parte de transporte físico quanto comunicação. Então essas 2 entram nessa vertente de infraestrutura. E água e energia, que são vitais para qualquer cidade. Então, a otimização também
dessa distribuição de energia e de água. Muitas cidades ainda no Brasil não têm, por exemplo, abastecimento de forma regular, que nem nós temos aqui em Belo Horizonte. Não tem um tratamento de esgoto. Então, assim, para nós que vivemos numa cidade que é uma capital, é mais fácil falar, não, mas para que a gente está estudando isso, né? Para que a gente vai otimizar isso se já está tudo pronto? Mas não. Tem muitas cidades, tanto do mundo quanto no Brasil, que ainda não tem esses sistemas básicos. E aí a cidade inteligente, ela entra também para otimizar e acelerar essas infraestruturas. Trouxe aqui para vocês um exemplo, por exemplo, 10 cidades mais inteligentes que tem na Europa. Eles fizeram um estudo em 2014 que uma das cidades que ganharam como mais inteligente lá é Luxemburgo, né? Luxemburgo fica dentro do país Luxemburgo. O Luxemburgo é o tamanho de Belo Horizonte. Claro, então, que é mais fácil de ter uma cidade inteligente. Eu acho que eles também são bem mais ricos, então acredito que é por isso que eles ganharam no ranking lá. Mas tem essas outras 10 cidades. O Helsinki fica dentro de Filadélfia, Copenhague, Berlim, Paris, Viena, Barcelona, Londres, Amsterdã, Hamburgo. Vocês podem ver que a Alemanha está aí com 2 cidades, então elas se preocupam, elas ganharam vários prêmios já, com a preocupação de tratar a cidade de forma mais sustentáveis, e Estocolmo. Aí a gente pensa assim, e no Brasil? Será que a gente não está fazendo nada? Vocês devem conhecer o Porto Maravilha. Alguém já foi lá no Porto Maravilha, ao vivo? É muito bacana, lá é uma das principais cases de sucesso que nós temos no Brasil, é no Rio de Janeiro, e ele foi todo processualizado de forma inteligente. Então, podemos dizer, ele não é uma cidade ainda, né? Mas é um pequeno espaço que já tem toda a sua inteligência nas paredes, na forma com que ele se locomove lá dentro, as pessoas, por exemplo, como que elas trabalham lá dentro, o navio quando chega no porto, como que ele chega, como que ele descarrega, já tem tudo isso para não poluir, por exemplo, o mar, onde que não sei se vocês já foram em algum porto. Santos mesmo tem uma parte ali portuária que tem um cheiro muito forte, porque assim, é descartado de qualquer forma, né? A qualidade de vida das pessoas também são ruins. Outro exemplo que nós temos também aqui no Brasil é Porto Alegre. Porto Alegre também ele ganhou um prêmio da IBN em 2012, como um dos projetos e cidades que estavam à frente no Brasil com essa preocupação também de se tornar inteligente. E eles têm várias iniciativas, claro que Porto Alegre, que nem Belo Horizonte, é uma cidade muito grande. Então, quando a gente chama de cidade inteligente, gente, não vamos pensar que é tipo assim, né? Fez assim, tudo virou inteligente. Mas são iniciativas. Eles colocam critérios por população de quanto que as pessoas estão fazendo, por onde de ser inteligente e quanto que o governo está investindo nisso. Só para vocês ficarem na mesma linha aqui. Então, é um outro exemplo. Eu trouxe um exemplo para vocês também, muito bacana, chama Lagoa Smart City, no Ceará. Tem um videozinho de 1 minuto aí. É uma primeira cidade mesmo projetada para isso. Do zero. Vai ser por gestão da Holanda, dentro desse porto. Não sei se alguém conhece Ceará aí, mas está crescendo bastante. O lote, por exemplo, mais de 240% de valorização. E foi concluída a primeira etapa em julho de 2018. Então, não é uma coisa que é projeto, já está sendo concluído. Alguém já ouviu falar sobre Smart City Laguna? Muito interessante isso, eu descobri durante a minha pesquisa.
porque quando a gente fala sobre tecnologias avançadas, né, sempre pensa, não, o Brasil está tão atrasado, a gente chega aqui para falar de uma coisa que é nova e já está 10 anos, por exemplo, no mercado internacional. E aí, na hora que eu vejo que está tendo esse investimento aqui, ele é um investimento público-privado. Então, por isso que deu tão certo. Assim, o público ele é bem menor, porque eles pegaram uma grande área lá do Ceará e fizeram uma parceria com o governo local, com a prefeitura, e aí eles colocaram vários investidores mesmo, internacionais, para poder vir investir na gente. Que a gente já estava até brincando lá na sala que a Holanda tentou, né, invadir Brasil lá na época do Portugal, que eles não tentam fazer isso de novo aqui com esse porto, né, porque começa assim, começa a construir um porto, depois vai entrando, né, mas é só uma brincadeira mesmo. Então, isso aqui tudo que eu falei com vocês é o que é cidades inteligentes e aplicações no mundo e no Brasil. Como é pequenininha, né, eu tive que resumir a minha dissertação aqui. E agora, por que chama dados abertos? Né? Porque o foco mesmo é em dados abertos e aplicações de cidades inteligentes. Porque a gente ficou pensando, como que a gente vai começar a fazer uma cidade inteligente? É um mestrado de 2 anos. Tem pouco tempo aí. Eu não estava na área de TI, eu estava na área de ciência da informação. Então, eu tinha ali um objetivo de mostrar alguma coisa em dados. E aí a gente falou assim, uma cidade inteligente, ela não é construída sem um planejamento. Essa era a dificuldade da gente enxergar, do grupo de pesquisa enxergar como a cidade é construída. A gente começou a olhar várias empresas de fora que comercializavam sensores. Nós chegamos a fazer uma parceria, meu co-orientador era canadense, e ele trouxe para mim alguns sensores de umidade, de água, uns sensores mais simples assim, que eu apliquei dentro da minha casa, apliquei dentro de um laboratório da UFMG, que a gente criou como início da nossa pesquisa, e aí a gente viu que ia ficar inviável. A gente queria fazer tipo um bairro inteligente, fazer uma aplicação mesmo, mas em 2 anos ia ser inviável. Cada sensor desse, que já havia, esse sensor é plug and play, porque eu precisava de agilidade. Então você pegava lá, plugava dentro da geladeira. Coloquei dentro da geladeira para ver a umidade e a qualidade do ar dentro da geladeira. Descobri coisas horrorosas, assim. Tirei de lá, porque senão você não come. Por isso que as pessoas falam, guarda em potinho, não deixa nada aberto, realmente. Geladeira e banheiro é quase a mesma qualidade de bactérias e ar. E umidade. E, claro, se você lavar sempre a sua geladeira, né, você vai ter uma melhor qualidade. Mas aí a gente viu que cada sensor desse era $90. E vinha com um sistema, porque a gente também ali no objetivo nosso não é desenvolver sistema, porque eu não estava na área de TI. E a gente vai, como que a gente vai comprar? Um sensor é $90? Como a gente vai fazer um bairro inteligente? Aí eu trabalhava na Prodenge na época. A gente pensou, então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer Prodenge inteligente. Na Rua da Bahia tem uma mini cidadezinha ali, tem um data center, né? Você entra lá dentro da portaria, tem 2 complexos de prédio, tem um data center. Eu falei, vamos aplicar aqui então, com foco em segurança pública. Mas ainda assim era um ambiente muito grande. Então eu falei, então, vamos esquecer a aplicação e vamos pensar. Como que se planeja isso? Então, por isso que a gente deu o link com o Open Data. Porque os dados abertos, eles têm um início de otimização e sistematização de uma cidade inteligente. Isso são teorias. Está sendo aplicado dessa forma. E aí, um dos conceitos dos dados abertos foi o Web Dados, né? Que é a ideia do W36. Para você conseguir começar a liberar essas informações e conectá-las de forma fácil e abrangente. Outra definição aí, que começou a existir um movimento mundial de publicação desses dados abertos em 2007. O objetivo é você utilizar de forma livre aqueles dados, principalmente que estão dentro do governo. Então veio também o portal de transparência aqui no Brasil. Começamos a ter várias incidências no mundo sobre esses dados abertos. Então a ideia é ter os dados abertos e conectados. Mas para você ter os dados abertos e conectados, você tem classificações disso. Não é simples assim não. Você tem a classificação de 1 a 5, são 5 estrelas. A primeira estrela, para você falar o que é dado aberto, né? Um PDF, por exemplo, uma imagem dentro do seu www.google.com.br e traz aquelas informações, quando tem só o PDF, uma imagem, é uma estrela 1, classificação 1. Quando tem 2 estrelas, então são dados abertos com classificação 2, que é XLS. Você ainda é um exemplo de XLS. Você ainda precisa de ter um sistema proprietário para poder fazer a interação desses dados. Aí o 3 é CSV. Então você não precisa mais de ser
um sistema proprietário, pode ser open source, por exemplo, você tem uma interação um pouco mais livre. Aí o 4 e o 5 já vem mesmo the must aí, que é o RDF, que são o XML, HTML, que é a parte que você consegue fazer uma semântica conectada dentro da máquina de forma automatizada. Você não precisa mais do ser humano captar aquela informação. Você consegue trazer por forma de URI aquela informação e colocar dentro, por exemplo, de um site ou de uma base de dados sua. E o 5 é quando você faz isso de forma assim, o RDF acessando o outro RDF. Quando isso começa a acontecer, aí vira um LOD. O LOD é o dados abertos conectados, que é o Linked Open Data. Aí você tem que usar web semântica, já vem uma parte assim grande de conceitos e teorias aí. O Dagobert Sorgel, que é o percussor disso, foi meu professor lá no FMG. Ele escreveu o primeiro livro dele, eu nem era viva ainda. Então, assim, eu acho que foi uma das aulas mais legais que eu tive, porque ele mostrou como que ele criou o SparkQL. SparkQL naquele com K, tá? Processamento distribuído não, tá, gente? Chama SparkQL. Ele é um dos precursores disso, ele é alemão. E ele mora atualmente, eu acho que nos Estados Unidos. E até hoje ele dá aula pelo mundo inteiro explicando esses dados abertos conectados. Por exemplo, a gente foi fazer um trabalho com ele, a gente entrou numa base de dados conectados de cinema do mundo inteiro, cinemas de várias nacionalidades, e a gente conseguiu fazer várias análises de machine learning em cima desses dados abertos conectados. Só para vocês entenderem um pouco de como vocês podem aplicar isso na vida de vocês. E alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem um site na Filadélfia que é de dados abertos. Eles colocaram todas as informações possíveis, segmentadas por vários, saúde, né, educação, segurança pública, bibliotecas, etc. E você consegue usar isso, tanto para pesquisa quanto para o dia a dia do trabalho. Então, vamos pensar, se você tem uma base de dados, que você conhece toda a localização daquele local, se você está desenvolvendo uma ingestão de dados aí, vamos pensar Python aí, você precisa de uma biblioteca com todas essas informações, você consegue criar isso e capturar. Uma aluna minha mesmo perguntou, já existe isso no Brasil? De forma tão assim? Conectado no Brasil inteiro, onde você tem isso, só comprando. Tem algumas bases, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecerem também podem falar. Tem umas bases que você compra, tem umas bases, eu lembro quando eu trabalhava no governo, que a gente comprava do Correios e IBGE. Tem uma parte que do IBGE já é Open Data, mas tem outra parte que você tem que comprar. Então aqui é um pouco mais difícil ainda, mas a Filadélfia mesmo é um exemplo disso, desse catálogo que você tem de todas as regiões da Filadélfia. O DataViva, por exemplo, vocês lembram do DataViva? Do governo anterior, foi desenvolvido em D3, JS, e ele também era mais ou menos essa ideia de dados abertos. Mas, infelizmente, desde 2014 que ele não tem nenhuma interação. Aqui é um exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, por causa, assim, teve uma lei, né, que é a Lei de Acesso à Informação, em 2012, que ela entrou em vigor, que começou a incentivar também o Brasil a fazer o Open Data. E aí aqui, não sei, alguém conhece esses dados abertos da prefeitura? É muito interessante, porque assim, é uma coisa que está aqui no nosso município. A Prodabel, em parceria com a prefeitura, capturaram várias informações e colocaram dentro dessa base de dados. Está disponível para nós. Tem até aqui o linkzinho embaixo. Eu acho que é disponível essa palestra para vocês ao final do evento. E lá vocês conseguem, quem é pesquisador aí também, ou quem quer fazer mesmo alguma brincadeira em relação à parte de TI, dados abertos, consegue também. Está tudo aberto para vocês e é por modalidade. Então eu tinha um problema de pesquisa aí. O meu problema de pesquisa foi construir, são vários, né? Mas um deles que eu trouxe aqui para vocês é que a Prodabel, a Prefeitura de Belo Horizonte, Prodabel, né, a área de TI da Prefeitura, né? Como se fosse a Prodente para o governo, Prodabel para a Prefeitura. Então lá eles têm mais de 350 sistemas. É uma bagunça. Não sei se alguém trabalha na prefeitura aqui ou quem já trabalhou na Prodabel. Tem assim, sistemas de todos os tipos não interligados. Então muitas vezes você vai num órgão, depois você vai no outro, você tem que falar tudo de novo, é porque eles não são interligados. Eles têm 771 quilômetros de fibra ótica já implantados em Belo Horizonte. Tem uma área de georreferenciamento própria e dedicada. Então assim, eles têm vários mapas já de Belo Horizonte, de tudo que vocês imaginarem, do metrô ao ônibus até os patinetes, por exemplo. Eles começaram a mapear
aonde estavam os pontos para poder ajudar na mobilidade urbana. Mais 1.500 câmeras de vídeo monitoramento. Na época da Copa do Mundo também, isso ajudou bastante a potencializar, porque eles colocaram mais câmeras ainda pela cidade. O BRT Move mais o GPS, por exemplo. Ele é todo já, a parte do Move, de ponta a ponta, todo já é inteligente. Só que tem pouca integração sistêmica e inteligência para tomar decisões, que é o que eu falei. Se você não tem esses dados sendo trabalhados para virar conhecimento, não adianta nada. Vai ser só um tanto de storage, um tanto de informação em storage. E aí, com isso, em abril, alguém participou? Eles fizeram uma semana de Cidade Inteligente de Belo Horizonte. Eles fizeram um lançamento oficial do aplicativo da Prefeitura de Belo Horizonte. Tem várias informações muito boas lá, integradas. Por exemplo, tem um CEMIG no bolso, né, da tecla da época. Eles têm também lá dentro desse PBH, o da CEMIG também. Então, eles interagiram vários aplicativos que estavam por aí e colocaram tudo no mesmo aplicativo. E fizeram um hackathon para tentar culminar a nossa sociedade versus as faculdades de Belo Horizonte e Minas Gerais, para a gente ver se consegue incentivar mais o pessoal a mexer com cidade inteligente, mas para dentro de Belo Horizonte. Então, com isso, a gente pensou, por que não, né, fazermos a nossa pesquisa em cima desses dados. Esse aí foi o diagrama que foi feito na pesquisa, onde que os órgãos públicos, eles são os responsáveis por colocar essas informações de entrada no site da prefeitura. Então, a gente tem esse problema também, né? Não são todos os órgãos que querem contribuir, não é sempre que tem essa informação disponibilizada lá. Depois, a gente extraiu essas bases de dados, CSV. Aí a gente não precisa, como é uma pesquisa de 2 anos só, não tinha como fazer de todas as mobilidades, de todas as modalidades. Aí eu fiz sobre acidente de trânsito, porque quando eu trabalhava no Estado, eu trabalhava com a segurança pública do Estado de Minas Gerais junto com o gabinete do governo. Aí lá tem os policiais militares, policiais civis, então eu tinha uma informação a mais. Eu acessei um desses especialistas para poder entender análises descritivas, o que eu podia perguntar para uma cidade em relação ao acidente de trânsito. Porque eu não sou especialista nisso, né? Eu só sei captar as informações, por exemplo, trabalhadas depois. E aí, com isso, eu fiz um processo de construção. Eu modelei essa informação toda, eu dei a carga dos dados e fiz painéis. Isabel, mas você está falando de cidade inteligente, painel de dados, o que isso tem a ver? A minha ideia foi colocar insumos e falar assim, olha, os problemas estão aqui e vocês podem começar a atacar, deixando mais inteligente os sinais. O cruzamento que tem batida todo dia. Tá aqui, ó, tô provando que tem uma batida aqui. Vamos fazer alguma coisa inteligente para isso? Como a gente não tinha hábito para poder aplicar, então a gente pensou na parte intelectual aí do planejamento. Aí aqui, extração dos dados foi de maio de 2018. A base completa eles não têm depois de 2015. É um outro problema também que teve minha pesquisa, é 2011 a 2015. Filadélfia, por exemplo, eles atualizam, se eu não me engano, é semestralmente, e no final do ano eles fazem toda uma base incremental. Aqui não, aqui eles pararam com isso em 2015 e até hoje eles não acabaram de fazer o restante de mapeamento. 477 mil registros, e aí foram 4 grandes temas aí. O local do acidente, o perfil do condutor, o boletim de ocorrência e os veículos envolvidos nesse boletim. Tudo era arquivo CSV. Então, isso quer dizer que são dados abertos da estrela tipo 3. Então, assim, a minha pesquisa estava ali. Porque o objetivo era chegar aos 5, mas a gente não conseguiu com a prefeitura. As análises descritivas que nós utilizamos, as perguntas, por exemplo, qual o local de maior probabilidade de ocorrência de acidente? Existe relação entre volume médio de tráfego e número de acidentes? Várias perguntas que podem ser feitas aí por nós mesmos, ou todos os dias pelos especialistas, e não tem, muitas vezes, informação para isso. A gente fez uma modelagem da informação também. Isso daqui é um dos principais produtos que tem para você começar a planejar a cidade inteligente, porque precisa saber aonde que você vai atacar. Então, além de saber quais informações já tem disponíveis naquela cidade, como que você vai atacar isso. Tá, eu coloquei os grandes grupos de boletim, veículo, logrador envolvido, abri dentro dos CSVs e fui estudar. Como eu sou da área de Business Intelligence, né? Eu tenho esse background, aí eu fui estudar quais eram as dimensões, quais eram os princípios dos atributos, fatos, e aí a gente chegou mais ou menos nesse modelo para poder aplicar. Fiz uma carga também dos dados,
Aí a gente teve que usar a parte de TI mesmo, né? Eu usei uma ferramenta ETL, que é o SIS da Microsoft, onde eu fiz uma limpeza. Infelizmente, nossas bases de dados não são muito boas, não é só do Brasil, do mundo inteiro. Mas não tem muita qualidade, tem um pouco de inconsistência, tem muito dado que está lá, tipo assim, uso de cinto de segurança. 400 mil que eu avaliei, 100 mil só que tinha essa informação. Porque muitas vezes a pessoa também não fala, né? Logradouro, escrito de todas as maneiras que vocês imaginarem. Por isso que eu acho que a parte aí do Big Data, de entrar, de fazer, né, que nem GCP já tem, uma forma de você fazer esse CTL mais customizado, é importante. Então eu tive que fazer muita limpeza, eu tive que jogar muita coisa fora, muita coisa estava inconsistente, que foi deixando a base um pouco mais pobre, né? E aí com isso eu comecei a mostrar para a Prodabel, para a prefeitura, o que eles podiam analisar desses dados. Eles não têm isso. Não é uma coisa que é da Prodabel, é uma coisa que a UFMG, junto com a minha pesquisa, que nós fizemos para eles. Só que se eles vão implementar isso de forma, né, sistêmica, profissional, já não sei. Eu joguei ideia e falei da parceria. Vamos ver como que a gente vai fazer isso nos próximos anos. Então a gente começou a descobrir a região Centro-Sul, óbvio que tem mais batida, porque tem mais volume de tráfego, de trânsito, e a Venda Nova é onde que tem menos batida, é por regional. Aqui a gente analisou que é muito engraçado esse dado. De segunda a quarta-feira, isso está certo, porque eu tive que revalidar isso várias vezes, que as pessoas não acreditavam quando eu falava. Tem mais acidente de trânsito na parte da tarde. E o motivo, um dos maiores, é embriaguez. Aí eu sempre brinco, a galera está aí, né? Em vez de estar trabalhando, a galera que não está trabalhando no escritório está aí. A gente não conseguiu entender essa informação. Eu fui lá, validei de novo com a Prodabel se as informações estavam certas. E a gente não entendeu muito bem dessa relação, não. É esquisito. Em relação a acidentes por bairro, o bairro Centro tem maior incidência e o Santa Efigênia é o segundo. Aquela área hospitalar ali também, né? Ontem mesmo eu estava lá, teve uma batida na frente do meu carro, assim. Eu falei, realmente, Santa Efigênia tem... Porque eu sempre via batida lá no Santa Efigênia depois. Aqui, acidente de trânsito por perfil do envolvido. A idade é 18 a 30 anos, né? É mais ou menos óbvio isso daí, porque as pessoas também param de dirigir. Masculino também, então não é porque mais homens dirigem não, tá, gente? A base está hoje em dia bem quase pau a pau aí, mas realmente ainda os homens são mais imprudentes. Sem habilitação ainda tem uma galerinha ainda dirigindo sem habilitação e condutor embriaguez 90%. Então a maioria dos casos a pessoa estava embriagada. Esse daqui em relação a acidentes de trânsito por veículo e severidade, graças a Deus aí é só 1% que é vítima fatal. Então é muita batida de colisão, ou de bater ou num outro carro, ou colisão com alguma coisa, né, poste, na garagem, por exemplo. Veículo de motocicleta, 61%, também não é novidade, é muito grande. Atropelamento com vítima, 11%. Então, a galera do automóvel e de ônibus atropela bastante ainda, principalmente de ônibus. Aí a gente começou a analisar os dados empíricos, né? Se é porque na hora que a pessoa entra ou sai do ônibus, fica no ponto cego do ônibus, o ônibus dá ré, o ônibus arranca, porque tem muito acidente com ônibus de atropelamento. Aqui a gente fez a temporalidade de 2011 até 2015, então foi caindo a incidência do boletim dos acidentes, 18%. Comparando 2011 a 2015 foi a queda, só que teve um aumento de condutores embriagados. Aí a gente associou à lei, porque nesse meio do caminho, a lei seca entrou em vigor, então pode ser que as pessoas começaram a ser mais pegas. Mas aí, assim, tudo é empírico, né? A gente vai fazendo correlação interna e externa dos dados. E aqui as vias com maior número de acidentes fatais por categoria de veículo. É o anel rodoviário, tem aí 38% do anel rodoviário, com automóvel 28%, motocicleta e veículo de carga. Então é muito acidente. Presidente Antônio Carlos é o segundo e Cristiano Machado é o terceiro. Então é também por questão de velocidade. Quanto maior a velocidade, mais acidente de trânsito nós temos. E a ideia, por exemplo, desse que nós tivemos, Presidente Antônio Carlos, a gente não consegue pegar uma linha verde que nem a Cristiano Machado. Então, assim, uma forma de fazer inteligência é isso, colocar uma linha verde. Ali também tem muita gente que faz travessia, por isso tem muito atropelamento ali no Antônio Carlos, não sei se vocês já viram, perto ali do IAPI. Muita gente faz travessia, corre no meio dos carros.
Então, também acaba que tem uma parte da sociedade, do cidadão mesmo ali, de intervir isso. Então, cidade inteligente não é simples de fazer, são vários indicadores que a gente tem que pegar. Aqui, perfil de condutores e cinto de segurança, que nem eu falei, 94%, 96% não tinha informado cinto de segurança. Os homens ainda estão, né, sofrendo mais acidente. E a faixa etária do condutor, porque tem condutor e vítima. Então, é mais homens dirigindo, mais homens sofrendo acidente. E a média aí é 18 a 24 anos, da galerinha sofrendo acidente. Então, aqui, para a gente chegar ao final, a contribuição que eu tenho para vocês aqui, que para implementar a cidade inteligente, então, deve ter um projeto bem estruturado. Não é simples assim, mas dá para fazer. Nem que for em cima de um ponto de ônibus, nem que for em cima de uma via que tem incidentes por ano elevado. Então, assim, não é começar de cima para baixo, é começar de baixo para cima. Eu acho que nós mesmos aqui, a gente consegue contribuir de alguma maneira. Tendo, por exemplo, aquele aplicativo de carona, né, gastando menos, porque cidade inteligente também é gás carbônico, por exemplo, que a gente emite no ar. Então, são muitas iniciativas que a gente pode fazer para contribuir com esse nosso meio ambiente. Viabilizar isso, a parte de administração pública e dados abertos. Então, as pessoas do governo, eu não trabalho mais no governo, né, não trabalho mais na prefeitura, nunca trabalhei na prefeitura, quer dizer, mas a galera que está lá, eles estão tentando fomentar isso. Então, eu acho que é trazer a inteligência de TI, que nós temos uma visão muito sistêmica, trazer isso para dentro do nosso dia a dia. E a prefeitura começar a utilizar esses métodos para criar suas próprias soluções de monitoramento. Então, se sabe que naquele ponto ali já faz 10 anos que tem acidentes, por que não trocar, né? E aí a gente pensou em expandir mais ainda, saber onde que tem os hospitais mais próximos, porque o SAMU muitas vezes vai de um hospital, o hospital está aqui do lado, mas ele vai para o outro, porque é obrigatório. Então, assim, ter também um pouco da governança aí. A limitação que eu tive foi porque ainda não existe muito esse tipo de pesquisa mesmo. Aqui no Brasil eu encontrei que fez um projeto assim, de ponta a ponta da cidade, foi Porto Alegre, porque aquele outro só é Rio de Janeiro, uma partezinha do Porto, né? E em relação aos dados, que não estavam consistentes muitas vezes e não tinha informação de 2018. Então, assim, eu afirmar que até hoje acidente acontece mais no centro, que é mais com homem, é difícil, né? Porque é de 2015, já está em 2019. Então, eu estou tentando fomentar isso também dentro da prefeitura. E pesquisa futura aí, para quem é pesquisador aí, a parte de análise prescritiva, preditiva da inteligência artificial, com esses dados estruturados e não estruturados, de Open Data. Eu acho, assim, uma ótima ideia. A gente não conseguiu aplicar porque não deu tempo, e a expansão dessas análises para outro tipo de temática, não só não só de acidente de trânsito, mas também das outras temáticas. Então é isso, gente. A minha palestra não dá tempo de perguntas, eu acho, né? Acabou. Tem 1 minuto. Tem uma pergunta, se vocês quiserem, porque eu achei que ia ser 40 minutos mais 10 minutos de pergunta. Aí não deu. Mas muito obrigada.